Elivaldo, boa tarde para você mais uma vez. Mais uma vez, Joelson, boa tarde a você que nos acompanha. BR-135, você passou pelo local durante esse final de semana, esse período, Elivaldo. É uma situação arriscada. Exatamente. Passei a noite na ida, de dia na volta. É realmente arriscada. Você viu aí nas imagens, estreita, sem nenhum acostamento. Temos as imagens aqui, inclusive, lá do local. Você percebe aí que não tem acostamento zero de um lado e do outro, muito estreitinha. E a situação mais caminhão preocupante... como esse, né, de maior... E que esse é o tráfego. O tráfego que predomina nessa região é exatamente de caminhões, né, pesados que transportam grãos, agora na safra, e transportam também... Aqui é colar um acidente. Um acidente, exatamente. Perde o controle e tem o acidente. Ou então insumos na época da entre-safra. Agora, Elivaldo, eu observo aqui que em alguns trechos da rodovia existe, inclusive, uma elevação da altura do asfalto em relação ao acostamento aqui. O que agrava também a situação, né, Joelson? Por quê? Porque o que os motoristas relatam? Que, às vezes, numa situação de emergência, botam, de qualquer forma, o carro na margem, né? E como há uma diferença considerável da altura do asfalto para o chão, mesmo para o solo, aí dificulta ainda mais, o risco de acidente aumenta ainda mais. O certo é que é preciso que haja um esforço muito grande, principalmente junto à esfera política, ou seja, a bancada federal, para que consiga os recursos necessários a pôr em prática um projeto executivo que já existe. Tá certo. Olha, vamos conversar com o superintendente do DENIT, Dr. Paulo de Tarso Cronenberg, que já está conosco. Superintendente, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Um prazer recebê-lo. Bom, você viu aí a preocupação que o Elivaldo demonstrou, a preocupação do Wellendal Tenório, superintendente da Polícia Rodoviária Federal, e os números de acidentes que estão sendo exibidos aí. Essa BR é uma BR importante para o Piauí, por ser uma BR que ajuda no escoamento da produção, mas é uma BR que corta o Brasil de ponta a ponta. Vocês têm analisado de que maneira esses pedidos da PRF e até as circunstâncias e as causas desses acidentes no sentido de resolver esse problema? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Welson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, professor. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde. Na realidade, nós temos acompanhado de perto tudo que diz respeito à BR-135. Esse relatório da Polícia Rodoviária Federal, ele é extremamente preciso no que diz respeito à realidade da rodovia, né? Ele apresenta situações de falta de acostamento, de degraus, né? Muitas vezes de pavimento inadequado. Existe, na realidade, em andamento um contrato de recuperação e de manutenção da rodovia, do pavimento em si. Então, esse contrato, na realidade, ele é engessado. Você não permite, por exemplo, a colocação, a recuperação dos acostamentos. Ou seja, só para recuperar o que já está lá feito. O que já está lá feito, tá certo? Agora, e aí ele é constante, né? Você não precisa... A própria empresa, à medida que vê esses problemas, vai fazendo as correções. Sem dúvida. Então, só que é o seguinte, esse contrato é de 4 anos atrás, né? Antes mesmo de eu ter chegado ao DENIT. Então, é um contrato que encerra agora em setembro e nós estamos envidando esforços no sentido de cumprir completamente o contrato, né, investir o que é necessário investir em termos de recuperação do pavimento, mas com um problema adicional em relação ao que está se falando aqui. Melhora-se as condições do pavimento e os usuários, muitas vezes, por imprudência, terminam acelerando, né? Numa pista estreita. Adquirindo velocidade numa pista que não permite esse tipo de... O que você está querendo dizer é que, às vezes, é preferível deixar ela um pouco pior do que ter que deixá-la bem pavimentada, porém estreita e sem a segurança ideal. Não diria assim. Eu diria que, na realidade, é importante ter a pavimentação adequada, tá certo? E que os usuários, por prudência, né, em função da sinalização existente, embora pode até não ser considerada suficiente, mas ela existe indicação de rodovia estreita, que há necessidade de redução de velocidade, só que as pessoas, em geral, não respeitam esse tipo de determinação. Na verdade, todos esses aspectos que foram elencados pela Polícia Rodoviária Federal têm uma solução que já está praticamente definida, quer dizer, que é a execução do projeto executivo de alargamento da plataforma da BR-135. Existe essa possibilidade, já está encaminhado. O projeto já existe, está aprovado, tá certo? É uma questão apenas de viabilização de recursos. Agora são 300 milhões de reais a obra de Eliseu
Martins até a divisa com a Bahia. É uma obra que, pela realidade brasileira, dificilmente ela terá recursos para ser feita de uma vez só, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que nós estamos tratando, na realidade, é de uma obra de 2, 3 anos de execução, tá certo? O que nós temos, na realidade, trabalhado é no sentido de viabilizar isso junto à bancada federal, e a bancada federal não necessariamente por emendas impositivas, mas que ele possa, por exemplo, interceder junto ao próprio DENIT, ou próprio ministro dos Transportes e, quem sabe, até o presidente da República. É uma rodovia da maior importância para o estado do Piauí, nós temos uma grande produção de grãos naquela região, o fluxo de veículos pesados é muito grande naquela região e precisa ser tomada uma providência, né, para evitar esses acidentes e essa quantidade de vítimas fatais. Se o senhor fosse falar das medidas que são necessárias, o senhor destacaria qual delas? Tem que ser feito o alargamento? Como fazer o alargamento, já que muitas delas estão em regiões meio que de abismos, né, Elivaldo? Aparentemente seria necessário fazer um trabalho mais profundo. Já tem o estudo de viabilização de tudo isso? Não, todo o projeto executivo está pronto, em condições de ser executada a obra, tá certo? Então, isso implica, na realidade, no aumento. A atual rodovia, ela é uma rodovia estadual que foi federalizada. Então, ela tem um padrão de rodovia estadual, 6 metros de largura de pista, mais 1 metro de acostamento para cada lado. O projeto executivo da 135 vai alargar a pista de rolamento para 7 metros, portanto, 3,5 metros por faixa, e mais 2,5 metros de acostamento. Com esse alargamento do acostamento, você elimina os problemas da existência insuficiente ou da não existência de acostamento, como hoje ocorre. Vai ser eliminado o problema do degrau, né, porque vai passar a não existir mais isso, e nós teremos uma rodovia segura, né, com sinalização, com necessidade, no caso de determinadas regiões, a colocação de defensas, e, enfim, é um projeto executivo da maior importância para o estado do Piauí, e daí a necessidade da gente tentar sensibilizar a bancada federal, o governador do estado, todos que possam ter alguma importância no sentido de viabilizar esses recursos, quem sabe já para o próximo ano. Na malha rodoviária federal no estado, doutor Paulo, como está o projeto de ampliação ou de construção de mais um trecho da BR-235, que também fica no sul do Piauí e que é uma rodovia tida como estratégica para a região? Nós iniciamos agora, né, o trecho entre Bom Jesus e Guaribas, né? Uhum. Essa rodovia BR-235 era para ter sido iniciado antes, mas por uma ação da própria população local, vendo a escassez de água na região, impediu que a construtora desse início à execução dessa obra. No momento, está sendo iniciado agora, ao invés de Caracol, iniciado por Bom Jesus, justamente porque, à medida em que você vai executando a obra, você pode ir transportando a água da região onde existe água em abundância, que é o caso da região de Bom Jesus. Tá certo. Eu queria agradecer ao senhor, doutor Paulo de Tarso Cronenberg, superintendente do DENIT. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço, Jorge, e fico sempre à disposição para qualquer informação que for necessário para divulgar as ações do DENIT e estabelecer um voto de confiança, digamos assim, junto à sociedade, no sentido de que estão sendo trabalhadas as soluções e que tem muita gente envolvida nesse trabalho, né? Não só no presente, mas como no passado. Muito do que está sendo feito foi feito por conta da ação do corpo técnico do DENIT ao longo do tempo. Tá certo. Muito obrigado.